Opa, esse vídeo então é muito especial porque eu cheguei num título-chave aqui do meu projeto de leitura dos romances do Machado de Assis em ordem cronológica. É um dos romances mais importantes da literatura brasileira e que vai marcar um começo de uma nova fase aqui pro nosso bruxo do Cosme Velho, né? Tô falando então aqui do Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881. E aí, gente, dá pra dizer que o Machado de Assis realmente, ele era um infiltrado. Por que eu tô dizendo isso, né? Porque, pra quem conhece, mesmo que brevemente, a biografia dele, sabe que ele é neto de escravos, então ele tem uma origem muito simples, e aí ele foi ascendendo graças aos próprios esforços. Ele era um autodidata, um cara muito inteligente, e conseguiu ali se estabelecer dentro da elite, dentro daquele círculo social mais privilegiado, né? E talvez vai ser a partir dessa origem que o Machado tenha essa visão tão crítica, tão irônica, tão engraçada e tão precisa, uma visão tão completa sobre o que era a elite, a burguesia carioca ali no século XIX, né? Conforme a gente vai ver nesse livro aqui. Eu acho que esse daqui, de fato, é o meu favorito do Machado. Eu vou ter que ler os outros para falar isso com mais certeza. Mas enfim, para dar então uma breve sinopse do que a gente encontra aqui no Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente vai ter uma autobiografia de um morto. Exatamente. O Brás Cubas, então, ele acabou de morrer. Ele era um senhor ali da elite, muito popular, muito privilegiado, mas que não tinha tantos amigos assim, conforme a gente vai ver no próprio funeral que ele vai descrever aqui, né? Mas enfim, depois dessa morte, então, o Brás Cubas decide que vai narrar a sua biografia, né? Ou seja, a gente tá tendo aqui um narrador defunto, um cara que vai contar a partir da sua morte, né, como é que foi a sua vida, desde a sua infância até a adolescência, a juventude, até chegar aos seus últimos anos aqui, que antecedem a sua morte. O Brás Cubas era filho de comerciante. É muito engraçado aqui no começo, porque ele vai tentar traçar uma origem nobre ali da linhagem dele, mas a gente sabe que o avô dele, né, era um cara mais simples e tudo mais, e foi graças ao pai do Brás Cubas que conseguiu ali uma ascensão social. O que acontece então é que o Brás Cubas, ele é o típico cara da elite ali carioca. Então ele não trabalha, ele é rentista, ele vive ali das rendas da herança ali do pai, né? Ele estudou, mas mesmo assim, ele é extremamente medíocre em tudo. Então ele não tem grandes ambições, ele não teve grandes feitos, ele não foi um grande homem, e mesmo assim, ele decide contar aqui sua história com muito cinismo. Então a gente tá vendo aqui, basicamente, não só uma autobiografia desse Brás Cubas, né? Desse narrador defunto, mas também uma autobiografia da verdadeira elite brasileira carioca ali do século XIX, né? Só lembrando que, mais uma vez, a gente está no Rio de Janeiro ali do Segundo Reinado. E aí vai ser muito interessante classificar essa nova fase do Machado de Assis como realista, porque conforme a gente também vinha conversando nos romances anteriores, né, da fase romântica, esse é um termo que ele não se encaixa necessariamente nesse livro aqui. Porque o que é que acontece? Ali na fase romântica, a gente tinha o Machado constantemente ironizando as ideias românticas, ironizando personagens românticos, ou até desconstruindo a ideia do amor ideal, entre várias outras coisas, com exceção talvez do Helena, né, que é um romance bem romântico mesmo. E aí, nesse daqui, no Brás Cubas, ele é um romance realista, mas que, conforme foi dito ali pelo Roberto Schwartz, né, que é um especialista aqui no Machado de Assis, uma referência aqui quando se fala no Machado, o Roberto Schwartz, ele vai dizer que esse é um romance realista com recursos antirrealistas. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tá falando de um morto que tá narrando a história, né? O que é uma grande fantasia, né? Aliás, esqueci de mencionar que a própria dedicatória aqui do livro já é muito boa, né? A grande famosa dedicatória aqui do Brás Cubas, ele vai dizer aqui, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Mas enfim, voltando aqui então ao assunto dessas coisas antirrealistas aqui no romance, a gente vai ter outras coisas também, principalmente aqui no começo, a gente vai ter um delírio ali do Brás Cubas, quando ele vai sonhar ou vai delirar ali quando ele tá muito doente, que ele montou no rinoceronte e ele vai encontrar com espaço-tempo e vai ter um grande panorama da vida dele e perceber que a vida dele talvez não tenha valido de nada. É realmente impressionante como que esse livro é totalmente diferente de tudo que o Machado já fez, né? Embora a gente já tenha tido pistas em outros livros, em outros personagens, do tipo de coisa que a gente tá vendo tratado aqui, a gente tem uma ironia muito mais pontuada, a gente tem também o final de qualquer preocupação mais moralizante aqui nos personagens e na história, qualquer preocupação mais didática também. Então a gente tá vendo aqui um livro extremamente autoconsciente de tudo que ele tá fazendo aqui, inclusive como
como é o próprio Brás Cubas que está escrevendo essa biografia, ele o tempo inteiro vai falando com nós, leitores. O tempo inteiro a gente tem, digamos assim, o próprio Brás Cubas colocando em crise essa arte de biografar, né? Então, os capítulos aqui são bem curtinhos, ele vai contando esses casos e tudo mais, e aí constantemente a gente tem interrupções aqui do próprio Brás Cubas na história, nessas anedotas que ele vai contando, né? Para corrigir alguma coisa ou para reiterar alguma coisa. É uma coisa meio autoindulgente também, de pedir desculpas ao leitor, se essa biografia não tá muito boa, ou se esse capítulo não foi tão legal. Então é muito interessante a gente ver aqui criador e criatura livre de qualquer amarra, né? Porque se esse personagem já tá morto, então ele não precisa mais se preocupar com nenhum tipo de amarra social, ou com algum tipo de justificativa social. Muito pelo contrário, não tem mais nenhuma consequência pra ele. É um livro que é muito engraçado, esse é o livro mais engraçado do Machado de Assis, pelo menos até então. E o Brás Cubas, como eu falei, ele é um cara bem medíocre mesmo. Ele, mesmo que ele tenha uma pose um tanto mais humilde, você percebe que ele é um cara que se achava demais, sabe? E conforme eu também falei, não teve nada de muito especial na vida dele, né? É uma vida de quases, né? Inclusive ele fica elencando tudo que ele poderia ter sido, tudo que ele poderia ter feito ou dito. Então é uma vida de, digamos assim, um potencial desperdiçado, né? E outra coisa que torna esse livro aqui tão espetacular é porque a gente tem uma forma que é muito leve, muito engraçada, mas às vezes esses capítulos curtos aqui tornam a leitura muito mais fluida. Você realmente vai lendo uma coisa depois da outra sem parar, pelo menos foi o meu caso. Mas essa forma mais leve e engraçada também vai contrastar justamente com essa coisa bem pessimista que a gente tem aqui do Brás Cubas, né? É muito louco porque é um livro que fala que se você pensar demais, as coisas não fazem mesmo sentido nenhum, né? Nada na vida faz sentido nenhum. Até a própria ideia do amor que vai aparecer aqui, né, do amor romântico, ele é totalmente antirromântico. Mais uma vez, conforme a gente já teve pinceladas ali, por exemplo, no Ressurreição ou no A Mão e a Luva, a gente tinha esses casos amorosos e de paixões que eram muitas vezes ironizados. Aqui também a gente vai ter relações amorais, a gente vai ver que os personagens basicamente só têm relações de interesse um com o outro, é todo mundo muito cínico, muito cara de pau mesmo. Até os pareamentos amorosos aqui do próprio Brás Cubas, né? Ele vai descrever na juventude ali um caso que ele teve com a jovem Marcela, que a gente percebe que era só uma interesseira. E mais pra frente ele vai conhecer essa mulher casada aqui, né, a Virgília, com quem ele vai ter um caso durante anos. A Virgília que seria então o grande amor da vida dele. Mas mesmo a Virgília, ela nunca se aproxima de um amor ideal. Ela é uma personagem bem complexa, ela é bem contraditória também. A gente fica desconfiado até de algumas intenções dela e tudo mais, principalmente quando se desiste ali de uma ideia de fuga de amantes que eles vinham planejando, né. E outra coisa interessante vai ser justamente o personagem do Quincas Borba, que vai dar as caras aqui. O Quincas Borba é um dos personagens mais célebres do Machado de Assis, né? Ele vai ser aqui um amigo do Brás Cubas. Ele é basicamente um filósofo muito excêntrico que desenvolveu uma filosofia bem, digamos assim, radical e bem transformadora, né? Embora uma filosofia que seja bem difícil de entender. Essa filosofia se chama humanitismo, e ele vai em certo momento explicar aqui pro amigo dele, pro Brás Cubas, o que seria esse humanitismo. E aí, trocando em miúdos, é basicamente uma filosofia que vai defender a lei do mais forte, né? Esse humanitismo aqui do Quincas Borba, ele é basicamente uma paródia à lei do positivismo do século XIX e também daquela lei da seleção natural do Darwin, né? Então é basicamente uma filosofia que defende que o mais forte sempre vai vencer. Então, para além de qualquer implicação ética, moral, filosófica, o que importa é que o mais rico, o mais inteligente, o mais capaz, ele sempre vai triunfar, né, acima dos demais. Tanto é que um dos ditos mais populares aqui do próprio Quincas Borba é justamente, né, ao vencedor, as batatas. Enfim, esse Quincas Borba, ele vai dar as caras num romance próprio dele, que se eu não me engano vai ser... Depois desse romance aqui, eu acho que é o Casa Velha e depois é o Quincas Borba. Enfim, ele é outro personagem aqui espetacular, adorei o Quincas Borba. E aí, gente, pra concluir aqui, essa veia pessimista que eu tava falando, né, ela vai ser sedimentada de uma vez só, né, nesse último capítulo aqui do livro, que é justamente intitulado Negativos, em que o Brás Cubas ele vai fazer um grande apanhado, um grande supercut do que foi tudo isso que ele narrou, do que foi todas essas anedotas e todas essas questões e tudo mais. Só uma correção, o nome do capítulo é Das Negativas. O nosso querido herói aqui morto, Brás Cubas, vai chegar a essa conclusão de que ele não construiu nada, ele não teve legado e que talvez a melhor coisa que ele tenha feito na vida foi justamente não ter filhos, ou seja, não legar à humanidade a sua mediocridade, né?
É muito bom. Então é isso, gente. Esse é um livro extremamente moderno, ele é extremamente atual. Tanto é que ele virou esse fenômeno do TikTok recentemente, né? Dessa gringa aí que leu Machado de Assis. Ah, não vou nem comentar dela. Enfim, vamos passar essa parte. Mas esse sim é um livro muito moderno, muito atual. É muito interessante como que o Machado, ele observa tudo, ele vai desmontar tudo isso através dessa linguagem que é tão incisiva, mas ao mesmo tempo tão engraçada, tão convidativa. É impossível realmente não cair nas graças aqui do Brás Cubas, né? E esse é realmente um dos meus tipos de personagem favoritos. Esses caras bem cara de pau e que não se percebem. Enfim, gostei muito, muito mesmo dessa releitura aqui do Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um Machado em outro nível, em outra potência. O cara tava realmente no seu melhor momento. A minha próxima leitura do Machado de Assis deve ser então o Casa Velha, que eu já terminei de ler recentemente. Eu não tô com ele aqui no momento, mas enfim, foi outro livro que eu também gostei bastante, eu achei bastante intrigante, mas aí eu vou preparar um vídeo a respeito também sobre ele. E é isso, gente. Se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta nos comentários o que você acha aqui do Brás Cubas, se você já leu, releu, enfim, qual a sua ideia aqui a respeito do humanitismo. Vou gostar muito de saber. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.